Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Momento Coopera, o nosso momento para contar histórias de cooperados, histórias de pessoas que vivem, moram, trabalham na área de atuação da Coopera, parte de Criciúma, parte de Nova Veneza, todo o município de Forquilinha. Para quê? Para inspirar você cooperado, você que nos acompanha no seu carro, na estrada, indo para algum lugar, trabalhando, limpando a casa, onde quer que você esteja ou o que esteja fazendo neste momento, eu te asseguro, nós teremos um programa inspirador e abençoado, presidente Valmir Rampinelli. Tudo bem? Verdade, abençoados nós somos sempre, né? Mas Verdade. hoje uma bênção muito especial. Então nós temos o prazer de ter conosco hoje um cidadão que, além de muito ocupado, ele ainda tem tempo para caminhar. Nós temos hoje a grata alegria de termos conosco o Padre Joel, reitor do Santuário do Caravaggio, a quem eu passo as mãos já a nossa caneca, Então, porque a gente deixava para o final e esquecia. Então, vamos fazer agora no início para não esquecer. por garantias, garantias. tá bom? Muito obrigado pelo agrado e também obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É uma alegria poder tirar esse tempinho, né, para estar aqui nesse podcast e também, né, já aproveitando de caminhar, né, vamos usar uma palavra que esses dias atrás me chamaram, é um padre peripatético. Depois a gente explica por quê. Nós queremos saber o que é o peripatético, né? Peripatético. Depois eu já explico por quê. Depois, claro. Vamos só não esquecer de perguntar depois o que é isso. Mas vamos só explicar esse trocadilho que o Valmir usou no início aqui, do padre que caminha, que tem tempo para caminhar. Eu comecei a seguir o Padre Joel nas redes sociais e eu vi que o senhor, inclusive caminhando com várias pessoas conhecidas nossas, de Forquilinha, caminhando bastante, padre. É um projeto de vocês? É um hobby? Como é que funciona? Giovana, só seguindo nas redes sociais a gente já cansa, né? A gente já... Imagina caminhando. Credo, nem é tão grave assim. Não, a experiência de caminhar, ela surgiu antes da pandemia ainda, né? Eu já tinha a prática de exercício físico. Embora não tenha assim, esse porte atlético, né? Eu jogava futebol até a pandemia, né? Nós paramos por causa da pandemia. É claro que jogava futebol com o time de futebol, que eu era o mais novo do time, né? Era um time já de veteranos e com a pandemia tudo parou, então eu intensifiquei essa questão das caminhadas, né? Porque alguma coisa precisava fazer e caminhar. E aí a gente foi conhecendo uma pessoa que caminhava, uma pessoa que participava de grupos, e eu fui gostando da ideia, assim. Quando eu estive a primeira vez, fui uma vez só, mas estive em Compostela, na Espanha, por visita. Fui lá visitar, fazia parte de um roteiro na Espanha. Quando a gente chega em Compostela, é o trecho que todo mundo sonha em fazer, todo caminhante quer fazer. E eu cheguei lá, olhei aquele monte de gente chegando, caminhando, e disse, o que passa na cabeça dessas pessoas ficar 40 dias caminhando para chegar aqui e chegar na catedral e fazer essa promessa? Eu não vou fazer isso nunca. Não deu nem 2 anos, eu estou caminhando, fazendo caminhada longa, né? Uhum. E um dos projetos, sim, é fazer Compostela, né? Então fazer o caminho completo francês. São 800 quilômetros e tem, né, já estou me preparando para isso. Agora, quando? Não tenho prazo. Eu quero colocar como meta final. Na hora que eu cansar de fazer caminhada, daí eu vou fazer Compostela. Mas eu tenho visto que a caminhada que o senhor tem feito esse aquecimento para Santiago de Compostela, mas eu tenho visto que o senhor para nas casas das pessoas, então também é um momento de encontro com a comunidade. Sim, porque você não apenas baixa a cabeça e sai andando, né? A perspectiva de uma caminhada de longa duração, que essas, como a gente fez agora há 20 dias atrás, são 200 quilômetros, né? A gente faz em 8 dias, uma média de 30, 27 quilômetros por dia. Mas você tira aquele dia para fazer isso, então você vai ter 8 horas, 9 horas para caminhar 25 quilômetros, um ritmo lento, bastante lento. E a oportunidade de contemplar, então tudo que te chama atenção e o andar, ele te dá essa possibilidade de você observar melhor. Se você está de carro, você passa e nem vê as coisas. Agora, se está de carro, assim, a pé, você começa a parar, é uma porta que te chama atenção, é uma casa antiga que te chama atenção, é as pessoas que param para te ver, você para e cumprimenta, pergunta, conta um pouco da história. E o lado interessante das caminhadas é esse lado da contemplação. Você apenas não é um exercício físico, corporal, ele é um exercício mental.
né, de nos levar sempre a uma conexão maior com alguma coisa. E dentro da caminhada, e aí eu vou dizer por que o peripatético, né? Agora eu vou explicar o que é o peripatético. Dentro da caminhada, a gente também tem a oportunidade de quem está caminhando conosco ter uma longa conversa, né? Então, aconteceu casos, né, dentro da caminhada que uma pessoa só do meu lado ficou 5 horas comigo e a gente foi conversando durante as 5 horas. O que é o peripatético? É um método filosófico do tempo de Sócrates na Grécia, que fazia com que os alunos saíssem da sala de aula e caminhassem pelo jardim enquanto se refletia. Então usava-se a expressão peripatética, onde um mestre conduz os discípulos conversando e caminhando. E aí eles agora usam o padre, é um padre peripatético, porque ele caminha, reza e conversa ao mesmo tempo. Mas o padre também é reflexivo, né? Quando não tem ninguém para fazer essa peripatecia, vamos dizer assim, né? Para não ser, quando não pode ser peripatético. Olha a criação de novos nomes, né? Teologismos. Quando não pode ser peripatético, que o padre anda sozinho, pensando. Que pensamentos lhe ocorrem nesse momento? Isso é uma boa pergunta. Assim, eu costumo sempre carregar no bolso um terço, então eu vou rezando. Rezo às vezes várias vezes nessa caminhada. Acontece assim de ficar horas sozinho, faço questão. E uma das coisas que eu me recordo bastante durante a caminhada é justamente aquilo que a gente precisa mudar, né? Às vezes a gente se dá conta, né? Poxa, eu estou sendo muito grosseiro, ou então eu estou sendo muito exigente, ou eu estou sendo muito relapso, eu preciso cuidar um pouco mais, preciso me dedicar um pouco mais. E isso tudo vem na mente, né? Então, olha, faz aquele exame de consciência, voltando para trás, e dizer como é que eu podia ter reagido diferente. E às vezes você já sai uma caminhada com algum sentimento ruim, com alguma coisa, e aí te dá no caminho a percepção, poxa, eu não posso fazer isso, né? Se eu estivesse no lugar do lado de Jesus, como é que ele reagiria? E se eu sou cristão, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então é uma oportunidade também de fazer uma boa revisão de vida e de colocar, né, novos planos, novos projetos, novas regras para si mesmo e tentar ser um pouquinho diferente. Olha que riqueza Então, caminhar com o padre do lado. Então, acho que vocês vão ter que começar a caminhar, Com o senhor, se comigo? possível, nos Pode ser. convide. Convida a próxima vez. Aí vai se preparando. Então, a cada caminhada, o padre volta para o santuário melhor do que foi. Quem vai poder dizer se volta melhor ou não são as pessoas que convivem comigo, né? A gente nunca pode se autoproclamar melhor, mas quem está perto pode dizer melhor ou não, né? Melhorou ou piorou? Depende. Aí depende de quem vai fazer a avaliação, quem está perto. Muito bem. Vamos conversar, presidente, explicar um pouquinho sobre um pouco do começo dele, o que queres eu soube que o padre é do Turvo, né? Sim, Nasceu no nascido Turvo. Lá. Um seminário ali bem pertinho. Por que não foi para Tubarão? Eu acho que talvez o fato de estar muito perto do seminário foi que me deu essa possibilidade, né? Meus pais moram perto do seminário de Turvo. Meu pai foi seminarista dos Servitas em Turvo. E conheci muitas pessoas que eram seminaristas em Turvo, né? Em tempo de ensino médio, eu estudava na escola em Turvo e alguns colegas meus foram para o seminário e depois eu tive a oportunidade de estudar no seminário como um aluno, não como seminarista. E aí, observando um pouco como era a vida deles, o dia a dia, algumas orientações, né? Uma das coisas que me chamava a atenção de não ir para o seminário logo é porque eles tinham a regra de um corte com a família, né? Era religioso, então tinha que deixar de lado, ou deixar um pouco de lado a família natural para ingressar na família religiosa. E aí eles faziam cisões bem momentâneas para um adolescente de 15, 16 anos, você sair para estudar no Chile, que era uma das alternativas, né? Ou então ir para Roma, ou então ir para o Rio de Janeiro, enquanto que a tua família estava ali perto. Aí isso me assustava um pouco. Eu disse, poxa, mas eu estou tão apegado com a família, a gente tinha muita ligação com a família, e sair assim longe. Mas daí, na paróquia vizinha, no caso de Turvo, tinha Timbé do Sul, que era um padre diocesano, o padre Jacinto Benedetti, falecido agora uns 2 anos atrás. E a gente tinha muita ligação, porque o meu pai era muito ligado com a comunidade, a minha mãe era catequista, e ele ia muito lá em casa. E aí, conversando sobre o seminário, e ele sabia que eu queria ir, ele disse, então eu vou te levar para conhecer Tubarão. Você vai ver que é diferente. E ele me levou para Tubarão para fazer um estágio vocacional. Quando eu fiz o estágio lá, eu disse, não, é aqui que eu quero ficar. Pelo fato de não ser tão longe de casa,
mas ele me daria a liberdade do estudo, de voltar para casa para visitar o pai e a mãe, sabendo que depois o estudo para o padre diocesano era em Florianópolis, era em Brusque, no máximo até Brusque, né, onde eu estudei. Então não era coisa distante e dava para ir e voltar o tempo todo. Naquela época, a minha mãe ela tinha uma saúde mais frágil, né? Comparado com hoje, que ela já está com bem mais tempo, está bem melhor que aquela época, né? Olha, Ela estava passando por um problema de saúde muito grave, e aí isso me fez parar e dizer, não, eu preciso ficar perto. E aí eu ingressei em Tubarão, e não no seminário de Turvo. Embora conhecesse os formadores de Turvo, tinha muita amizade com eles, mas eu optei por ir para Tubarão. E com quantos anos o senhor tinha quando fez essa ruptura? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Ficou quanto tempo no seminário de Tubarão? Em Tubarão, nós ficamos 2 anos, porque logo depois foi dividida a diocese. A diocese de Criciúma foi criada em 98, e eu ingressei no seminário de Tubarão em 97. Então, no final de 98, foi dada a opção. Fica em Tubarão ou vai para Criciúma, para a diocese. E aí eu optei por ficar em Criciúma. E quem era o reitor na época? E os seus colegas que ficaram padres, quem são? Na minha época, o reitor do seminário de Tubarão era o padre Lenoir Becker, que hoje está em Laguna, se não me engano, né? Então ele pertence ao clero de Tubarão. Da minha época, nós ingressamos em 97 em 27 seminaristas novos. Dos 27, 3 ficaram padres. Olha. O padre Antônio Júnior, que foi pároco da Catedral até pouco tempo, agora está em Florianópolis, e o padre Antoninho Rossi, que agora está na 4ª linha. Então são os dois, ele é de Treviso, o padre Antônio Júnior de Sombrio e eu de Turvo. Então somos os 3. Mas olha só, de 27, 3 vieram a ser padres efetivamente. Isso. Quando o senhor foi para o seminário, já tinha no coração, já sentia que a vocação era essa, que o senhor iria até o fim? É algo que o senhor, desde criança, por exemplo, já se imaginava sendo padre? Sim, desde criança eu já me via como padre, talvez nas brincadeiras de criança, porque como nós tínhamos, nós éramos em várias crianças, né? Eu, meu irmão, meus primos, tudo mais, sempre tinha as brincadeiras de casamento, eu sempre ficava eu, o padre. Nunca consegui casar nas brincadeiras de criança. Eu nunca consegui ter uma esposa, né? Sempre era o padre, né? Mas eu participava de igreja desde cedo, sempre me envolvi desde cedo, como, né, na comunidade local. Então aquilo para mim não era nada estranho, né? Mas é claro que quando a gente entra no seminário, você não tem certeza. Não tem certeza de que você vai ser padre. O seminário é um tempo de discernimento, de opções, de escolhas, e tanto que no primeiro ano eu balancei um pouco, né, para continuar, né? Até porque você está muito tempo fora de casa, né? Você fica sabendo de alguma informação. Naquela época você não tinha a tecnologia que tem hoje, então para você saber do pai e a mãe era por telefone, uma vez por semana, então era muito mais restrito, né? Mas desde o começo eu já me senti muito bem. Depois, mais adiante, aconteceu um episódio que eu saí do seminário, mas daí é uma outra história. Uhum. Mas depois nós vamos chegar nesse episódio, né? Quem sabe, se Pode quiser, ser uma namorada, pode ser alguma quiser, coisa, a gente né? pode chegar lá. Não foi bem uma... Teve namorada no meio do conta, caminho. não, Teve. já conta essa história, então, padre. Teve uma namorada no meio do caminho, assim, porque assim, eu estava já no final da teologia, indo para o 3º ano de teologia, ou seja, faltava só 2 anos para a ordenação. E aí teve, no seminário nós éramos um grande grupo, e aí teve algumas dificuldades internas, né, é coisa normal de grupo, né, uma briguinha de ego aqui, uma divisão de grupo ali, e aí aquilo me desgastou muito, assim, em ver os meus colegas brigando por causa de coisas tão pequenas. E aí me veio a calhar a ideia, assim, poxa, será que eu estou no seminário porque eu me acostumei e vou ser padre porque eu me acostumei com a ideia, ou porque realmente eu quero ser padre? Eu já tinha perdido essa convicção. E aí então eu decidi sair do seminário. Fiquei fora do seminário. Naquela mesma ocasião saíram mais 3, então nós saímos em 4. Estava na filosofia já? Teologia. Na teologia. Eu estava no final da teologia. Aí saímos em 4, de 3 dioceses diferentes, formamos uma pequena comunidade em Blumenau. Olha. Um lugar que não era nosso, quer dizer assim, saímos realmente para fazer uma experiência nova. Não foi para voltar para casa. Mas foram então, trabalhar na pastoral, foram... Não. Não? Não. Nós saímos com esse propósito. Nós vamos morar no mesmo apartamento, nós 4, vamos alugar um apartamento, vamos fazer uma vida comum, cotidiana, vamos ter a vida de igreja por opção, e não queremos ser ajudados pela diocese, a gente queria fazer uma experiência nossa. Então nós optamos em fazer isso. A gente saiu
e formamos essa pequena comunidade de experiência de vida. Aí aconteceu de tudo. Aí a gente se envolveu em trabalho, alguns, né, já se envolveram logo com envolvimento amoroso. Eu demorei um pouquinho, assim, mas depois acabei Mas foi também. também, né? Também. Tem que fazer experiências. O casamento não era um caminho para mim também, né? Sim, perfeito. Então, daí namorei, ia em festa também, fazia tudo aquilo que um homem normal de 24 anos poderia fazer. Trabalhei, né, totalmente fora da área de... Eu sou formado na área de filosofia, poderia dar aula, mas não quis. Fui trabalhar na área da construção civil. Olha, Então, iniciei com uma empresa que já era conhecida dos meus, que tem uma empresa lá, e acabei me transformando numa espécie de cofinanciador. Assim, eu era aquele que é responsável de ajudar as famílias mais pobres a encaminhar o processo pela Caixa Econômica para conseguir um financiamento. E aí, como o gerente da Caixa sabia que eu era seminarista, fui seminarista, ele acreditava, daí o dono da empresa, vai lá tu que tu consegue. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho muito bonito, principalmente com famílias mais carentes. olha, não Assim, saiu da área social. não, mas assim, Uhum, não era por uma questão de igreja, era uma questão sim, de tentar ajudá-los como cristão, claro. né? E dar crédito, assim, de saber de, olha, acreditar olha, eles têm vontade. A gente sabia que às vezes não, eles não têm condições de manter, mas vamos tentar, né? E vamos tentar e construir, dar um jeito. E dos 4, quantos voltaram? Dois optaram por não voltar mais, assim, seguiram a vida. Um continua mantendo contato comigo sempre, ele já é casado, tem filho, né? O outro continua em Blumenau, mas perdeu um pouco mais de contato. E o outro, que era conosco, então ele ficou padre, mas pertence à diocese de Joinville. Olha só, e eu ia questionar em que momento que uma pessoa sente no coração dela como é que é essa experiência, assim, de dizer, não, eu realmente eu tive uma vida comum, mas o meu lugar é lá na igreja. Eu realmente quero ser padre. O ponto de virada? Como é que foi esse Acho que o momento? ponto de virada para mim foi porque eu participava ali na comunidade próxima, da paróquia próxima, todo final de semana. E quando o padre ou alguma liderança começava a perceber que eu ia todo final de semana e queria puxar para alguma coisa, eu trocava. Porque eu não queria me envolver logo a assumir catequese, assumir liturgia. Eu queria fazer uma experiência primeira de católico, de cristão. Então eu circulei por várias paróquias. E uma das coisas que me fez virar a chave e dizer, não, meu lugar é lá, porque eu percebia, e quando seminarista já percebia isso, a dinamicidade da igreja. Uma hora você está aqui, outra hora você está lá, uma hora você está fazendo uma coisa, está fazendo outra. No mesmo dia que você está, né, celebrando um casamento, no final da tarde, de manhã você sepultou alguém. Então, essa diversificação, essa dinâmica de vida é o que me fez voltar para a vida religiosa. Porque fora da vida religiosa, eu via a coisa muito certinha, muito calminha demais, né? Era muito Uhum. certinho. Trabalhava 8 horas, ia para casa, né? Tinha um time de um joguinho de futebol, então ia numa coisinha aqui, ia num bailezinho final de semana, ficava em casa no final de semana. Está muito normalzinho isso, né? E aí eu disse, não, eu preciso de uma coisa mais agitada. Olha só. E aí, na época, Dom Paulo, que estava aqui na diocese, insistia muito que eu voltasse. Ele mandava mensagem, eu, naquela época, ligava mais vezes, quase todo mês, dizia, tá na hora de tu voltar, tá na hora de tu voltar. Eu disse, não, espera, eu preciso de mais um tempo. Aí teve um momento que eu disse, eu vou voltar. Aí eu optei por voltar, mas antes de vir para a diocese, para voltar para o seminário, eu pedi para fazer uma experiência de missão. Aí eu fui para Mato Grosso, fiquei 3 meses lá, em São Félix do Araguaia, na divisa com o Pará. Mas aí lá num trabalho de De pastoral já. pastoral. Daí eu voltei para o trabalho pastoral, junto com um padre local lá, né? Então lá é totalmente diferente da nossa igreja aqui, né? Você tem comunidades que estão a 120 quilômetros da sede paroquial, né? Você chegava, como aconteceu, né? Você chegava, pegava o carro de manhã para ir lá na comunidade, já chegava lá no meio da tarde, chegava lá, não tinha ninguém esperando porque a comunicação não chegou. Então você tinha que passar depois algumas casas para convidar as pessoas para no dia seguinte rezar a missa. E é bem diferente, bem diferente. Mas aí você voltou pela dinâmica da igreja, por um dia tá aqui fazendo uma coisa, outro dia outra. Quantas cidades, dentro da sua vocação, da sua jornada como padre, você já percorreu, já morou? Que Lembra? eu já morei, ou assim, áreas que eu passei. Justo. Desde que eu fiquei padre, eu morei e trabalhei em Uruçanga, 3 anos. Depois morei em Criciúma, trabalhei na coordenação de pastoral durante 6 anos, então ali junto com o bispo.
Nesses 6 anos eu pude praticamente celebrar a atividade em todas as paróquias da diocese. Então são 20, eram na época 32. Né? Morou em poucas, mas percorreu muitas Percorri cidades. toda a diocese. Então, de Lauro Miller até São João do Sul, Praia Grande, eu percorri todas. Mas e por que a gente acompanha, por exemplo, os freis? Os freis, eles, que até pouco tempo atrás em Forquilinha eram né, os franciscanos que eram da paróquia lá de Forquilinha, Sagrado Coração de Jesus. E eles, às vezes, vinham de São Paulo, às vezes vinham da Bahia, às vezes vinham do Mato Grosso. E você, dentro da sua jornada como padre, sempre realmente ficou, enquanto padre diocesano, na diocese. Existe esse momento de escolha e quantas denominações diferentes podem ter? Porque enquanto freira, a gente chama de congregação. Padre é diferente, certo? Tem uma diferença. Com relação às congregações, há uma brincadeira na igreja que diz que é um dos segredos do Espírito Santo, né? Quantas congregações existem? Ninguém sabe. Tem tanta, né? Mas assim, a congregação, ela surgiu na igreja por um período histórico, né? O século XV, XVI, foi onde, até o do XII em seguida, a igreja ela perdeu muito a mão no sentido da vida eclesial, do padre, né, diocesano. E aí as congregações vieram com muita força, cresceram, e hoje ela tem uma diferença, permanece, mas ela já perdeu bastante essa força. As congregações, elas se baseiam por províncias. A província ela pode ser muito grande. Por exemplo, os franciscanos que estavam ali com vocês em Forquilinha, eles tinham a província do sul do Brasil inteiro. Então, eles podiam vir de São Paulo para baixo, né, qualquer uma delas. Já os capuchinhos, que já é uma outra linha dos franciscanos, você tem a província do Rio Grande do Sul e aí depois a província do Paraná, Santa Catarina. Então dá uma diferença. Se você pega uma comunidade, por exemplo, os rogacionistas, que é Pinheirinho, Criciúma, a província dele envolve o Brasil inteiro e mais a Argentina. Então pode vir qualquer desses lugares. Então os religiosos, eles têm uma abrangência muito maior enquanto território. Já o padre secular ou diocesano, que é o meu caso, a gente tem um território bem mais restrito que é a diocese. Então, eu só posso circular por dentro da diocese, das minhas transferências, exceto quando é um trabalho que é pedido extra-diocese, né? Um seminário que está fora da diocese, um trabalho, por exemplo, dentro da CNBB ou coisa parecida, que eu posso sair para outra região. Mas, a priori, para mim, né, como padre, a minha área de abrangência é essa aqui. E como funciona a transferência de cidade para cidade? Porque quando o padre chega na cidade, a comunidade ela abraça o padre, fica amiga do padre e o padre se torna o prefeito, é o padre, é o gerente da agência bancária lá, são figuras que estão na memória das pessoas. E aí quando o padre vai embora, a comunidade se sente meio órfã, às vezes faz até campanha, fica padre. Sim. E como é que funcionam essas transferências? O padre pode escolher sair se ele quiser? Isso é um segredo, né? E não pode ser contado. O Bob sabe como funciona. Não é? Não, eu não sei. Eu estou do lado de cá. O entrevistador, né? A transferência de um padre, ela tem várias motivações. Por exemplo, você pode ter um pedido do próprio padre, né? Olha, chegou meu tempo, eu não quero mais ficar, eu quero uma outra experiência. Pode ter um pedido da comunidade que a gente percebe que não tem mais condições daquele padre ficar porque algum desgaste aconteceu, algum problema aconteceu, é melhor que saia. Pode existir uma aposentadoria, né? Um padre já de mais idade pode se aposentar também, né? E também há trabalhos específicos que por necessidade você tem que tirar o padre, mesmo que ele está bem lá, tudo, mas olha, o bispo precisa do padre em tal lugar. Aí há essas transferências. Mas tudo acontece, né? Primeiro a gente faz a reunião do Conselho Presbiteral, que é um grupo de padres que representa o clero junto com o bispo. Ali se faz as costuras, né? A primeira necessidade, quem poderia ser, quem é o perfil que bate. E aí depois começam-se as conversas individuais. Aí até fechar uma transferência, às vezes uma transferência de 30 padres, 25 padres, dá uma dor de cabeça. Quebra-cabeças. Mas dá certo. No fim tudo dá certo. Faz quantos anos que o senhor se ordenou? Eu tenho 12 anos. 12 anos. 12 anos de sacerdócio. Nesses 12 anos que representam os 12 apóstolos, né? Nos momentos de reflexão, houve algum autoquestionamento? Será que eu escolhi o caminho certo? Será que eu estou no caminho certo? Nunca houve uma
uma pergunta para si mesmo: estou fazendo certo ou estou no caminho certo? Estou feliz com a minha escolha? Com relação à vocação, não. Não? Essa eu digo de certeza. Em 12 anos eu nunca pensei em dizer assim, será que eu estou no caminho certo ou não, né, no sacerdócio. Já tive momentos de pensar o modo de trabalho, né, se é esse o modo de trabalho que eu estou me realizando ou não, né. Então, se é o tipo de atividade, se é o tipo de lugar, né, mas o sacerdócio não. Esse eu estou contente, feliz, né, pelo assumido. Agora, às vezes, o trabalho a gente se questiona, né, poxa, podia render um pouco mais em outro lugar, ou então, né, nesse lugar eu gostaria de fazer as coisas, não consigo, então quem sabe o outro possa assumir o meu lugar, então isso pode acontecer. Eu vou fazer para ele uma pergunta agora que me ocorreu, que eu sempre quis fazer para um padre. Quando eu vou na igreja, eu fico me perguntando, quando a gente vê o padre, em cima do altar, fazendo uma homilia e sendo referência para a comunidade em tudo que ele fala, é como um farol, muitas vezes, da comunidade, a palavra do padre, ele se sente pressionado de alguma maneira, porque no fim das contas, não somos todos humanos. Vocês se sentem, de alguma maneira, você se sente às vezes pressionado? E com quem que o padre se aconselha nesses momentos de, poxa, tá pesado o fardo, a comunidade me enxerga daquela maneira, espera tanto de mim, tem uma expectativa tão alta sobre tudo que eu faço. É pesado para o padre isso? E com quem buscar conselho? Sim, sim. Em vários momentos acontece isso, né? Em vários momentos que, por mais que você se esforce em fazer um trabalho bem feito, nem todo mundo entende da mesma forma, né? E aí vem muito questionamento, muita cobrança, muita fofoca, né? E acaba desgastando muito, né? A vontade é de dar aquele grito assim e dizer assim, ó, vai para casa, né? Mas a gente não pode. Então, nessas horas que a gente tem um pouco mais de desgaste, costumeiramente a gente tem colegas padres que a gente pode fazer isso. Então, você tem que se munir com isso. Um grupo de colegas padres você pode se queixar, pode chorar, pode reclamar, né? Toma um vinhozinho junto e chora mesmo, né? E solta o verbo. E aí aquilo é uma catarse, né? Você pode soltar e dizer, não, pronto, agora vamos voltar ao normal. E aí, se o padre ele te ajuda, ele não te ajuda a empurrar pro buraco, né? Dizendo que ele também ele tá passando pelo mesmo problema, né? Se ele não te puxa junto, né? Ele vai dizer, não, tá bom, falou tudo, agora começa a olhar para uma outra perspectiva, né? Começa a olhar agora para um outro olhar. Será que se fazendo assim não vai ser melhor, né? Então você tem que ter padres que te ajudem, né? E não é todo padre que vai se encaixar com o teu perfil, não acho que é porque padre é tudo igual. Não, não tem Uhum. muitos perfis, muitas formas diferentes. Então eu vou ter o meu grupo, o outro vai ter o grupo dele e assim vai. Mas são todos, né, São objetivos. seres humanos, né? Exatamente. Quando um padre chega numa paróquia ou num santuário, não dá um frio na barriga, dizer assim: "Bah, será que esse povo vai me aceitar? Será que eu vou estar feliz aqui? Será que eu vou estar bem com essa comunidade?" Acho que não é só o padre, né? Quando você chega num novo lugar, num novo espaço, não passa por essa sensação, né, de: "Pô, será que eles vão me acolher, vão entender, como é que vai ser?", né. Então a gente passa sim, principalmente nas primeiras celebrações, assim, né, a gente fica pensando, né, como é que porque não adianta, o pessoal que vem vai querer olhar, né, não, como é que é o padre novo, né, porque eles vêm com aquela ânsia, né, dizer: "Opa, vamos ver como é que é", né. E aí você tem que não se preocupar em agradar logo de saída, mas ao mesmo tempo você fica aquela perspectiva: "Será que vai dar certo? Será que não vai?". É normal, isso é Até porque a comunidade, ela vem de uma experiência de um padre anterior, né. E exatamente. no Caravaggio, no meio da italianada toda, né, que as palavras saem espontâneas Aham. e às vezes, né, alto e baixo, como é que foi a adaptação no Caravaggio? Acho que foi boa, né, eu já conhecia a comunidade, porque a coordenação de pastoral me permitiu isso, né, circular, visitar, e a gente levava muitos encontros para Caravaggio, porque era o santuário diocesano, então de certa forma eu já conhecia grande parte das lideranças locais, então já tinha algum tipo de contato. Mas é sempre aquele peso, você disse, né, o pessoal já conhece como é que é Caravaggio, sabe que a italianada lá não é muito fácil. Quando se falava em trocar o padre de Caravaggio, muitos padres disseram não, né, muitos padres disseram: "Não, né, não tenho esse perfil, eu não consigo, acho que não vai dar certo", né. E aí, Dom Jacinto foi muito sincero comigo, ele disse assim: "Ó, tu vai para lá, porque lá é os italianos, como dizia,
os gringos lá, os gringos são meio brabo. E como tu também é meio brabo, então vocês dois vão dar certo. Parece que eu tô vendo ele falar, ele imita É, legal. então vocês vão dar certo lá, porque se eles são bravos, tu também é brabo, então vai dar certo. Mas ao mesmo tempo que são Mas- bravos, é uma comunidade extremamente católica, unida e É. que pega junto e faz acontecer uma festa linda. E também todas as celebrações, evidentemente, durante o ano todo. Essa questão da brabeza, nesse caso, é justamente essa coisa de ser aguerrido, de não ser omisso, né? Acho que tem esse lado bonito de Caravaggio que eu percebo. Eles não são omissos. Eles pegam juntos, né? Claro que para você fazer uma mudança, você tem que convencer muito bem, né? Mas, ao mesmo tempo, eles pegam juntos e o que eles fazem, fazem muito bem. Então, o que precisa, e às vezes precisa, como o padre também tem que chegar e dizer, ó, para, vamos mudar porque desse jeito não tem condições. E chegar e falar com a pessoa com caridade e dizer, olha, desse jeito não dá, tem que fazer. Você não pode ficar fazendo tudo que os outros querem. Ele também tem que ser o orientador. Uhum. Então, o padre, como o pastor da comunidade, ele também tem que orientar suas ovelhas, né? E é uma coisa que às vezes dá um pouco de desgaste, mas é necessário. Uma coisa que eu venho observando desde que a pandemia passou, principalmente o pós-pandemia me marcou nesse sentido, foi que às vezes eu chego dentro da igreja e eu percebo, eu não frequento o Caravaggio, mas dentro da minha paróquia, é um pouco mais vazia. Parece que houve um movimento de esvaziamento da igreja. Eu, repito, trouxe essa questão do marco do pós-pandemia. Mas o senhor também vem observando esse movimento e a que atribui esse movimento, padre? Acredito que não é uma avaliação incorreta, há sim uma diminuição da frequência, né? Se talvez antigamente as pessoas iam todo final de semana, a pandemia mostrou que você consegue acompanhar pela televisão, consegue acompanhar por uma transmissão, às vezes vê uma foto, daí já se contenta, diz que está participando. Então houve assim um esfriamento da frequência, né? Aqueles que vão todo final de semana, vão todo final de semana. Isso não adianta, nem com pandemia eles pararam, né? Eles continuavam vindo mesmo com pandemia. Não podia, mas nem com a porta fechada? Pode, tá com a porta fechada, pode, entra lá e fica, né? Teve um episódio lá, agora pode contar, não é crime, né? Quando eu estava trabalhando na Boa Vista, ali na paróquia da Boa Vista, naquele auge da pandemia, aquela tristeza, aquela Páscoa que foi terrível, né? No Sábado Santo é uma noite bonita, é uma noite especial. Só que orientavam que a gente podia ter no máximo 15 pessoas, né, no espaço celebrativo, por causa da restrição e tal. E aí alguém que acompanhou a transmissão, até foi meu pai, ele disse assim, não tinha só 15 pessoas naquela missa, né? Eu disse, não, tinha lá o que estava aparecendo. Ele, não, tinha muita gente cantando naquela tua missa. Os 15 cantavam alto. Daí eu disse, não, porque estava 15 era o coral. empolgada, né? Não, mas aqui que a gente fez? A gente abriu a porta pro lado de fora e eles ficaram fora da câmera, né? E tinha umas 100 pessoas, né? Então, mas o pessoal queria aquilo ali, né? É que era o momento ainda que eles mais precisavam. Sim, era um momento daquilo. difícil, porque ainda estava naquela incerteza do que vai ser, como é que vai ser, e ser proibido de participar daquilo que para eles era tão importante, eles então pediram. Só então vocês vão e ficam quietinhos, só que não ficaram. Aí eles acabam cantando. E aí o meu pai que assistiu pela transmissão, não tinha só 15 pessoas lá, não tinha, tinha mais. Então, assim, houve sim um esfriamento da frequência. Agora, em alguns momentos, a gente se surpreende com as participações, né? Por exemplo, eu tive momentos ali durante a pandemia mesmo, que a gente já ficava arrepiado dentro do santuário, que se chegasse a polícia, nós que tava o santuário lotado, né? Então, assim, as pessoas vão, né? Vão com frequência, só não tem aquela frequência de todo final de semana. Perfeito. Então houve uma diminuição. E por isso que a gente hoje está reavaliando essa questão dessa transmissão. Tudo se transmite. Não, vamos diminuir um pouco essas transmissões, porque o pessoal está deixando de vir para assistir. Aí assiste depois para aquela... Ah, eu sei quem é que rezou a missa, foi o padre e tal. Não, mas não assistiu, não acompanhou, não rezou. Só assistiu pelo Facebook um pedacinho, né? Então, ao vivo dividiu a audiência. Entendi. Sim. Entendi. Mas será que esta ausência da presença não fortaleceu a religiosidade lá no seu íntimo, tendo mais contato com Jesus Cristo, na sua residência, nas suas atitudes? Será que não houve um fortalecimento da religiosidade individual? Talvez, né? Não dá para dizer nem que sim, nem que não, porque ainda é muito recente, né?
Mas, assim, houve, claro, boas manifestações de pessoas que voltaram a ter práticas religiosas em casa, né, que antes não tinham, né? Então, há esses dois sinais. Eu acho que ainda é muito recente para a gente chegar a uma avaliação como essa, se foi ou se não foi positivo. Agora que a gente está indo para um terceiro ano mais liberado, agora, né? Ano passado ainda a gente tinha muita restrição. E tem sido mais difícil também buscar pessoas para ler, para cantar na igreja? Ou isso também depende muito de comunidade para comunidade? No Caravaggio, por exemplo, não tem esse Eu acho que problema. depende muito de comunidade, que nós aumentou muito, né? Olha que Por exemplo, legal. nós aumentou assim, Caravaggio tem que escolher, né? na verdade tem que Excelente escolher, né? Por seleção. exemplo, semana passada, domingo passado, eu enviei novos coroinhas e acólitos, quer dizer, a gente está com 62, né? Olha só que Para uma coisa bonita. comunidade de 3 mil habitantes, você tem 62 coroinhas e acólitos. Pastoral da acolhida, a gente começou a trabalhar com essa questão de acolher na porta, a gente diz, ó, Deus, chega, porque não tinha veste e esquema para todo mundo. E as pessoas querem participar, então depende de como você trabalha isso. Não há falta de liderança, se a gente trabalhar bem, elas aparecem. A gente está falando desse movimento pós-pandemia, falando de vocações também. Você falou lá dos 27 candidatos, estudantes que entraram. Eu ia dizer candidatos a padre, mas não era, não era concurso. Não deixa de ser, eu acho que alguém que se coloca num período de formação, você é candidato a alguma coisa. Né? Perfeito. Então, também pode ser o ministério. Foram 27, 3, no fim, escolheram essa vocação, essa caminhada. Hoje, tem formado turmas tão grandes, tem entrado nesse volume como entrava no passado, ou a busca por novas vocações tem se tornado mais desafiadora? Hoje é bem menos, né? Mas não no sentido negativo, né? Antigamente, como eu disse, né? Nós entramos em 27, 3 ficaram padres. Então, o nível de resultado, né? Foi um resultado pequeno, né? Foi quase 10%. Se for olhar bem no cálculo, né? 27, né? 3 é 10%, 11%. Uhum. Hoje, o grau de permanência ele atinge 70%. Né? Então, de cada 10 que entram, 7 ficam padres. Então, o nível aumentou muito mais de permanência. Mas será que não é pelo motivo da vocação adulta? Exatamente. Né? Porque hoje não se faz mais, quase não se acolhe mais candidatos com 15, 16 anos, porque a gente viu que a adolescência hoje demora um pouco mais para passar, né? Os pais são mais apegados com os filhos. Nós tivemos candidatos ao seminário que não entraram porque os pais não deixaram, né? A mãe, na véspera do rapaz de 18 anos entrar no seminário, diz, eu não posso deixar o meu bebê sair de casa. 18 anos. Né? O meu bebê sair de casa. Então, hoje os candidatos no seminário, eles já são, muitos deles, formados em universidade. Né? Então, o nosso maior número de permanência hoje é com gente que já terminou uma faculdade ou que estava no meio de uma faculdade, né? Que já está um pouco mais maduro, que já teve experiências de vida. Muitos deles já tiveram experiência no mundo do trabalho, de namoro, de relacionamento, e aí optam pela vida sacerdotal. E é claro que nesse sentido, uma mudança na forma de formação. Já não é mais igual era a minha época, né? E agora já é diferente. Então, são mudanças que acontecem se adaptando para poder formar bem esse candidato que hoje ingressa na perspectiva do seminário. Qual é a idade máxima para escolher esse caminho? Desde que esteja vivo, tá bom. Um bom teto. O teto aqui E tá que vivo. não esteja casado, né? Que não esteja casado, que não tenha um compromisso, né? Por exemplo, eu tô solteiro, mas tenho um filho de 5 anos. Bom, então primeiro tu cria o teu filho, para depois tu ingressar no seminário. Há uma regra, né? Por exemplo, um homem que teve um filho, mas não está casado, e esse filho existe, então ele tem que primeiro manter... a primeira prioridade dele é como pai. Então, ele vai criar esse filho até 18 anos, ele vai dar segurança para esse filho, aí depois, sim, se a vocação persistir, ele ingressa. Tem uma análise da vida pregressa desse candidato a padre? Com certeza. Não, a gente não faz assim uma investigação nas redes sociais, mas a gente faz quase. Seria interessante investigar também nas redes sociais. Não nem muito trabalho, né? Não, tá aí, né? A gente só olha. né? Mas a gente faz sim, por exemplo, um candidato que quer ingressar no seminário, quando ele já ingressou, depois, né, feito todo um trabalho de acompanhamento, e sempre as coisas vão aparecendo. Então a gente busca também conhecer da onde veio, o que fez, o que não fez. E aí depois, não no sentido de expulsá-lo do seminário,
mas fazê-lo enxergar que essas coisas não podem acontecer de novo, e se elas voltarem a acontecer, dizer para ele: "Ô, irmão, tu tem realmente consciência do que tu estás fazendo? Né? Tens realmente consciência do que tu vai ter que encarar pela frente? Então, vamos discernir bem." Voltando ao tempo do seminário, que peripécias lá que aconteceram, algumas coisas, o que que hoje o senhor relataria de... No nosso tempo a gente falava de aventuras, né? Que aventuras que... Mas o que seriam essas aventuras? Agora eu vou começar a perguntar. Não, não, Quais pergunta... seriam as aventuras da sua Que época? tipo de aventuras que... ir no pomar, pegar laranja, roubar umas coisinhas assim, Incomodar na o cozinha, professor, incomodar o professor, incomodar os padres. Na sua época, Tá vamos muito vamos singelo colocar. essas aventuras, né? Tá muito cara de anjo Não. essas aventuras. É. Na Não, sua no época, nosso tempo, né, nós tivemos, né, já tivemos problemas no seminário, por exemplo, né? Não é uma coisa que nós estamos escusos, né, no sentido de que não vai acontecer. Nós tivemos casos seminaristas que tiveram problemas com dinheiro, né, que aí você tem que orientar e dizer: "Não, não dá, né? O padre não pode, né, ter esse tipo de erro." Tiveram casos amorosos, né, então dentro e fora do seminário, né? Por exemplo, seminaristas que saíam para ir final de semana para a família, mas na verdade iam para outros lugares. Então isso também acontecia. Mas o que mais incomodava na vida do seminário eram as brigas internas, né? Essa disputa por espaço, né? Aquela coisa meio de ego, de influência, e aí acabava criando um racha dentro do seminário e machucava muita gente. Então o que fez muitos seminaristas desistirem foi ver isso, essas brigas internas. E às vezes o formador dava mais ascendência para um, o outro ficava enciumado, e olha. aí acabava que sentia-se excluído. ficava uma coisa chata, aí criava uma briga, nessas brigas às vezes, né, ia para lugares ou assuntos que não eram bons, então tem de tudo. Sabe que é interessante a gente ouvir esse tipo de situação, porque é justamente com esse olhar de não. A gente está falando com humanos, sobretudo. Claro que ali eles ainda não eram padres, mas estavam em vias de ser. Mas onde houver 2, 3 seres humanos, independente se é padre, nós estamos falando de humanos. E aí haverá disputa por espaço, por influência, por cargos. Então é interessante ouvir esse lado humano de quem muitas, né, a gente olha em cima do altar e que está ali ajudando a vida de tantas pessoas, mas que quando as cortinas se fecham é um ser humano. E você acha que os padres não brigam também? Pois é. Não, mas nos conte mais, brigam? Às vezes até mais grave, assim. Mas daí já é cada um na sua vida, e aí fica uma coisa, não é aquela convivência diária, né? O seminário você tem que conviver, você briga e tem que conviver, dormir no mesmo quarto com quem você brigou, né? Já na vida sacerdotal, às vezes tem algumas brigas por espaço, por interesses, por influências, e que acabam machucando alguém, né? Alguns colegas padres acabam sofrendo. E se resolvem? Como? Tenta-se, né? Por exemplo, existe a pastoral presbiteral que é para isso, né? A pastoral presbiteral é um tipo de serviço que é interno nosso, que é justamente para enxergar isso. Olha, aquele padre foi ferido com alguma coisa, então alguém procura, né? Tenta ajudar, tenta aproximar e dizer: não, vamos enxergar para o outro lado, né? Vamos tentar sair um pouco. Vamos pegar casos, né? Padres que sofreram com esse tipo de coisa, se isolaram, depois acabaram caindo, por exemplo, no alcoolismo. Daí você tem que buscar esse padre, dizer: ó, vamos fazer um tratamento, vamos sair dessa situação, né? Então você também tem que entender o lado humano do padre. Então acontece. A Igreja Católica, ela está buscando se atualizar, buscando se modernizar. A gente falou dessas transformações que talvez no esvaziamento pós-pandemia, falou dessa questão positiva de o jovem, o adulto, na verdade, não é mais tão jovem, quando entra, ele já entra com mais certeza da sua vocação. Mas pensando agora em quem vai à igreja todo final de semana, que tem a prática da confissão com frequência. Como que vocês têm pensado nessas pessoas que estão sentadas ali ouvindo vocês e participando das celebrações, no sentido de modernizar a liturgia e de tornar a igreja mais atrativa para o jovem, para quem está começando a vida na fé agora? A pergunta que eu iria lhe devolver é: o que seria modernizar a igreja? Né? Claro que você pode e deve, né, modernizar a linguagem. Então, até um modo de fazer. Mas existem coisas que elas são milenares, né? Então você tem que manter a ortodoxia. Por exemplo, a liturgia da missa, ela não vai mudar. Ela tem uma sequência: começo, meio e fim.
Você pode, dentro desse começo, meio e fim, agregar algumas coisas, né? Um meio de fazer, né? Apagar a luz, fazer um jeito de falar diferente, passar isso e tal. Mas você tem que seguir um rito. Então, o rito católico ele vai permanecer. Agora, a Igreja Católica não é só missa. Ela não é só missa. Ela tem outros exercícios que ela pode muito bem atrair pessoas, né? E esses outros exercícios é que ele às vezes passa despercebido, porque acha que a Igreja Católica é só missa. Missa e festa, missa e festa. Não, existem muitas outras formas. Por exemplo, quando você pensa num retiro de carnaval para jovens, 3 dias no meio do carnaval, segurar essa meninada num salão. Você tem que ter uma boa dinâmica para isso. E não é só missa. É muita coisa boa, muita seriedade, muita pregação, muita orientação, momentos de convivência, de partilha. Existem dinâmicas diferenciadas. Claro que você tem que ver de acordo com cada realidade. Então, são experiências bem locais, que mudam um pouco a sua linguagem, mas a doutrina ela permanece. Então, a gente não pode desfazer a doutrina para atualizar o discurso. Isso aqui a igreja sempre disse que não pode, agora não, agora está valendo, agora pode. Não, ela não vai fazer isso. Mas foi interessante essa provocação que eu fiz, mas eu preciso trazer e colocar que eu venho observando a juventude muito aguerrida e muito envolvida com a igreja. Com o passar dos anos, mais e mais jovens se mantêm nas pastorais da juventude, movimento da renovação carismática, o Vinde Verde a cada ano mais forte. O jovem está vindo. São ondas, né? Acho que nós estamos já estamos numa outra onda agora que não é nem a pastoral da juventude, nem a renovação carismática, é uma outra perspectiva. Estamos começando a vislumbrar uma outra perspectiva de trabalho com a juventude. E os padres passam com frequência por reciclagens, atualização, aperfeiçoamento, estudos, inclusive sobre Bíblia, né? Porque às vezes o ensino veio numa linha que hoje já não cabe mais, sem mudar o ritual, a ritualística toda, né? Mantendo a ritualística, mas a interpretação daquele fato, eu acho que será que os padres passam por esse tipo de reciclagem? Nós temos, e aí a gente tem oferecido para os padres, principalmente os padres de mais idade, assim, né? Os padres mais novos, eles até se interessam em fazer outros cursos. Os padres mais de idade, já fiz bastante, estudei bastante, mas todos os anos a gente tem o curso do clero, né? Então, que são cursos de uma semana, que a gente escolhe um tema, que prepara, organiza. Além do curso do clero, a gente tem todos os meses, né, as reuniões gerais do clero também, que se traz presente alguns elementos. E em alguns casos, né, há casos bem específicos de o próprio padre buscar, né? Ele vai fazer um aprofundamento porque ele percebe que ele precisa avançar em alguns critérios. Então, sempre há possibilidade de atualização e renovação de alguns elementos, embora a gente já sabe, né, tem coisas que, sendo padre ou não, ele vai dizer, não, eu sempre fiz assim, eu vou continuar fazendo assim, e não vai mudar. Depende né? Não vai mudar. Existem pessoas que têm essas características, não só padres, empresários, profissão, né? Qualquer profissão. Sim. Eu sempre fiz assim e deu certo, e vai ser mas assim. Pode ser o início do fim, né? Pode ser. E aí é claro que a gente sempre pede, né, para que quem está na linha de frente se atualize. Mas é uma opção que a gente tem, os padres, agora a gente tem mais opções de estudo, né? E a gente também tenta trazer cada vez mais a atualidade, né? Eu terminei agora recentemente o mestrado na área de cyberteologia. O pessoal nem sabe o que é isso, né? Mas é essa área de pensar o sagrado dentro do ambiente virtual, porque a virtualidade é algo que está aí. E a gente tem que abrir os olhos para saber como é que a gente consegue comunicar a mensagem evangélica do evangelho também nesses espaços. A juventude, você falou antes, eles estão ali. Então a gente tem que saber trabalhar onde eles estão. Sai do virtual e vem para o real, mas pesca ele lá. Adaptar as linguagens. Lá é onde é que está o aquário dele. É lá que a gente tem que buscar. Eu ia perguntar, a gente já ia perguntar sobre a Coopera, se eu já podia partir para essa parte, só que antes eu ia perguntar o que o padre, nas horas vagas, vocês têm muita folga? Vocês conseguem ter tempo para ter folga? Porque a gente vê o movimento de vocês, uma hora está aqui, uma hora está lá. A gente teria, né, entre aspas, como direito ou como opção, a segunda-feira, né, como dia de folga.
Mas eu confesso para você que faz tempo que eu não tiro a segunda-feira toda ela de folga. Consigo tirar uma parte. Nas segundas-feiras eu visito meu pai e a minha mãe. Então ou então passo o dia com o Dom Jacinto. Uma semana uma semana é outro. Né? Então o Dom Jacinto sempre me pede para passar um período com ele e o pai e a mãe também. Então eu vou mesclando as duas. Mas não deixo de marcar, por exemplo, o pessoal quer fazer uma reunião, é segunda-feira o melhor dia. Vamos fazer na segunda, então. Então a gente acaba utilizando também o dia de folga para fazer, né, as atividades. E os dias das caminhadas? As noites das caminhadas. Daí durante a noite, quer dizer? Não. O tempo que tira para caminhar. Daí você tem que fazer um bom planejamento, né? Um bom planejamento, por exemplo, se eu vou ficar 8 dias fora, eu preciso deixar tudo planejadinho para que, por exemplo, tem um outro padre de reserva, se caso surgir uma necessidade, ele vai atender. Se durante esse final de semana ele vai atender, vai rezar missas lá no santuário, que é o caso, né? Então a gente tem que fazer um bom planejamento para ficar esses dias fora. Mas mesmo assim, o tempo todo, né? Durante a caminhada eu coloco o celular no modo avião. Então... Eu ia perguntar do WhatsApp, porque uma vez a gente não tinha o WhatsApp do padre, porque eu, no tempo que eu participava da liturgia, mas se eu tivesse o WhatsApp do padre, eu mandava uma mensagem todo sábado. E hoje, para que caminho que vai? Então, desliga o WhatsApp. Nesse caso, eu vou caminhar, coloco no modo avião, então, para não ficar interrompendo a caminhada. Mas no final, a gente sempre tem que abrir e responder. Então, de certa forma, o trabalho remoto ele ainda permanece. Então, eu estava lá caminhando, mas estava respondendo coisas aqui o tempo todo. Vamos perguntar sobre a Coopera, então, presidente? A relação, porque afinal é reitor do santuário, está dentro da área de atuação da cooperativa. Como é que percebe a atuação da cooperativa, tanto ali na comunidade, fornecendo energia, ou pelas atividades sociais que a Coopera tem? Qual é a sua percepção? Eu vou usar como ponto de referência, porque eu vim de uma cidade onde a cooperativa de eletrificação ela sempre foi presente, Turvo. Né? Que legal. Então, eu desde criança soube, imaginei que quem oferecia energia era uma cooperativa. Nunca tinha visto uma estatal. Né? Quando sai de Turvo, e aí, por exemplo, fui lá em Florianópolis, então fui ter contato com as estatais. A diferença de um atendimento de uma cooperativa e uma estatal é muito grande. A estatal, você é totalmente impessoal. Né? Você quer fazer uma reclamação, você leva horas para ser atendido. Você quer uma solicitação, você demora para receber uma resposta. Enquanto as cooperativas têm esse lado muito próximo, né? Muito perto, e você conhece. Né? Eu, por exemplo, conhecia o homem da luz que vinha lá arrumar no poste. O meu pai conhecia ele pessoalmente. Então, quando eles vinham, ele já vinha ali com uniforme, entrava lá em casa tomar um café, e era uma coisa muito pessoal. E essa impressão da cooperativa, ela me traz isso, essa pessoalidade, né? Uma franqueza de relações. Não é uma coisa estatal, estatalizada, né? Obrigatória. Há um lado melhor. Então, nesse sentido da cooperativa, eu sempre vi positivamente. E acho que não, por enquanto, não tenho me enganado com relação à Coopera. Né? Sempre que a gente precisou, foram solícitos. Né? Em casos relacionados ao santuário, a gente pediu socorro, foi rápido, atendido. Então, nesse sentido, é o que me dá segurança. Né? A gente sabe que tem alguém que está por perto, que vai nos socorrer e que vai oferecer o serviço que a gente precisa. E oferece um bom serviço. Acho que valeria convidá-lo para conhecer o Integra Coopera, no centro de Forquilinha, um espaço comunitário colaborativo da cooperativa que oferece cursos para a comunidade em diversas áreas e faz um trabalho social e um papel importante com a comunidade também de Caravaggio, porque toda a área cooperada pode participar e usufruir dos cursos, atendimento psicológico, serviços de bem-estar com reiki, yoga, gastronomia, curso de gastronomia. Então é uma atividade social bem intensa que acontece ali e que agora vai para as comunidades também, né? É isso aí, nós queremos ir para o Caravaggio também. Gastronomia só não vamos ensinar a fazer polenta e minestra lá. Né? Não, mas isso as pessoas já sabem. Já sabe. Não, lá não vai precisar ensinar. Isso. Olha, eu confesso que gastronomia é uma coisa que me interessa, né? E tem feito bastante risoto, né? Bastante. Eu ia perguntar se o padre sabia fazer risoto, porque justamente o curso de gastronomia vai ser aula de risoto. Eu costumo usar uma marca de arroz, mas não posso fazer merchan aqui, então, né? Mas se fizer, a gente usa o recorte depois, você sabe, né? Que é aquela... Deixa quieto. Mas assim, eu costumo acolher os amigos, geralmente quando eu acolho, eu prefiro fazer.
Eu prefiro fazer a comida e vou fazendo algumas experiências. É bom quando tem umas cobaias também, né? E o bispo também, por isso que o bispo exige na segunda-feira, né? Uma Isso, segunda-feira, o né? bispo, ele pede, daí, às vezes, ele já me manda mensagem no domingo, diz assim, o que tu vai fazer amanhã? Daí, eu disse, daí quando eu já tô livre, não, eu tô livre, o que que tu quer? Ele diz, o que que o senhor quer? Vamos fazer um almoço, daí tu vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele já Ele entregou o já cardápio. faz o Ele cardápio. já faz o cardápio. Daí ele diz assim, eu vou ver o que que tem, daí tu já traz, ele já faz. Só que eu tenho que chegar lá para fazer o almoço 9 horas da manhã. Porque ele, na segunda-feira, ele gosta de almoçar às 11 da manhã, para poder descansar bastante. E à tarde assistir um filmecinho. Olha, o dia de folga, tá certo. E aí eu faço o almoço para ele, isso é com muito, muito gosto. Na praia, quando eu tô na praia com o pai e a mãe, a gente tem uma casa em Arroio do Silva. Quando eu estou, eu que faço sempre as refeições. O pai, ele disse que gosta quando eu faço, então eu faço sempre lá. Olha. Mas esse gosto veio depois de padre ou já tinha antes? Durante o seminário, durante a formação, porque o seminário nem sempre você tem um colaborador, um funcionário que está ali no final de semana para fazer comida, né? E muitas vezes a gente ficava no seminário e alguém tinha que fazer, então a gente foi aprendendo, né? Foi aprendendo. E tem uma coisa que a minha mãe, ela sempre ensinou desde pequeno para nós. Ela disse assim, mesmo os meninos, ela dizia assim, as meninas ela ensinou tudo, mas os meninos ela dizia, nós somos 3 rapazes irmãos, né? Vocês têm que saber 3 coisas pelo menos. Limpar uma casa, fazer comida e lavar roupa. Porque se o dia vocês não precisar, se não tiver ninguém para fazer, você sabe fazer. Não, as 3 engloba tudo, né? Então a gente aprendeu desde pequeno a fazer essas 3 coisas. Lavar roupa minimamente, né? Limpar uma casa e fazer comida. Então todos os 3 sabem fazer isso. Muito bem, criou homens independentes, muito bom. Acho que vale também reforçar o convite para o senhor conhecer a loja. Eu estou fazendo um monte de merchan aqui já nesse final, mas conhecer a loja da Coopera Ele já Soluções conhece. Elétricas. Mais do que eu já Deixa assim, conheço. deixa assim. É. Deixa assim. Mais do que eu já conheço. Já estive lá hoje. Que legal, bom. Então, e a internet é da Coopera Telecom no santuário? Ainda não? Não, ainda não. Mas é que tem um ciúme ali, né? Tem um ciúme Tá ali bem. com quem oferece o serviço, faz questão, então. Tá bem. Mas quem sabe a gente possa abrir um canal lá, né? Um canal. Perfeito. Vamos devagarinho, devagar. Perfeito. Isso. Muito bem. Presidente, da minha parte, tudo que eu precisava saber e tinha muita curiosidade era isso. Eu Alguma só fico questão ainda pensando com... que as perguntas que ela fez, ela leu todas. Eu acho que não. Eu acho que não. Não. Tem algumas aí que ficaram. Ela pulou algumas, mas Pode deixa ser, assim. mas deixa assim. Eu também fiquei satisfeito. Acho que eu já conheci o padre, mas a gente sempre aprende mais e fica conhecendo. E quanto mais tu conhece as pessoas, mais tu começa a gostar mais ou menos, né? Mas no nosso caso aqui é muito mais. Então, estou satisfeito e fica aqui o nosso agradecimento. E a Coopera está sempre à sua disposição, né? Como sempre esteve. Então tá bom, eu agradeço, também agradeço em nome do Santuário, né? Santuário de Caravaggio, né? A parceria com a Coopera e que a gente possa continuar por longos tempos, né? E quando precisar também de alguma coisa, pode chamar. Olha, eu vou dizer uma coisa, conversar com um padre, padre, pastor, pessoas ligadas à igreja, é algo tão prazeroso, a gente termina a conversa, parece até mais leve, ouvindo. Eu termino com essa sensação, eu quero agradecê-lo também, porque a gente sabe o quanto a rotina de padre é cheia, a agenda de padre é cheia, então tê-lo aqui realmente é uma satisfação e brindou os nossos ouvintes com a sua sabedoria, a sua história. Muito obrigada, Padre Joel Sávio. Muito obrigada, presidente, por dividir a condução de mais esse Momento Coopera. Obrigado também. E você que nos acompanha, muito obrigada, claro, sempre pela sua audiência. A gente volta a se encontrar muito em breve nesse mesmo espaço, nesse mesmo canal, para contar mais histórias de cooperados para cooperados. Até breve.